Olá, boa noite. Igreja vive tempo de oração e discernimento às vésperas do conclave. Reflexões sobre o futuro da igreja marcam as congregações gerais no Vaticano. Em Roma, Dom Odilo celebra a missa e destaca o legado do Papa Francisco. Santuário Cristo Redentor faz homenagens ao Santo Padre. Em Minas Gerais, teste do pezinho amplia rastreio para 60 doenças. Inspiração que desafia o tempo. Conheça a história de Dona Yolanda, a estudante universitária de 91 anos. 24 anos de missão em Brasília. Canção Nova testemunha a alegria que vem da esperança. Veja como foi o encontro internacional que reuniu mães em oração pelos filhos. Começa agora o Canção Nova Notícias, informação com fé a serviço da vida e da esperança. No Vaticano, os cardeais com menos de 80 anos entram em clausura a partir da próxima quarta-feira, 7 de maio, para eleger o novo Papa. É o início do conclave, que será marcado por silêncio e oração. Nosso correspondente Ronaldo da Silva traz informações da preparação final para a escolha do novo pontífice. Muito boa noite, Reinaldo. E olha, os 133 cardeais eleitores já se encontram em Roma e também já foram sorteados os quartos de hóspede nas casas Santa Marta Antiga e Nova, que os cardeais ocuparão durante o conclave. E o dia de hoje foi de duplo trabalho para o Colégio Cardinalício. Foram duas congregações gerais pela manhã e à tarde, 46 manifestações dos cardeais. E um dos temas que mais se destacou foi o perfil do novo Papa. Também se destacaram ainda a natureza missionária da igreja, o papel da Caritas na defesa do pobre, o desejo de um pastor próximo ao povo, os desafios da transmissão da fé, os desafios da guerra e da defesa da criação. Foram manifestadas ainda preocupações quanto às divisões internas na igreja, o papel das mulheres, as vocações, família e educação dos filhos. E o Domingo dos Cardeais, isto é, ontem, foi cheio. Cada um deles celebrou nas paróquias dedicadas a eles. A nossa equipe acompanhou um dos cardeais brasileiros. Antes do início da missa, o pastor em meio ao rebanho, Dom Odilo, recebeu os fiéis de Roma e também 2 grupos de peregrinos do Brasil que vieram para a missa dominical. Em seguida, o cardeal brasileiro presidiu a celebração entre as ações de graças, o casal italiano que se uniu em matrimônio nesta igreja há 50 anos, além dos familiares e amigos presentes, eles receberam carinho e abraço de Dom Odilo. Em sua homilia, feita em italiano, Dom Odilo disse que todos os cardeais celebraram neste domingo a missa em suas igrejas titulares, para rezar junto com o povo de Deus que está em Roma pelo falecimento do Papa Francisco. Nós o recomendamos a Deus para que o receba no paraíso e lhe conceda uma vida eterna feliz como esperava e acreditava. Ao mesmo tempo, agradecemos ao Senhor por tudo aquilo que o Papa Francisco fez e significou para a Igreja e para o mundo. O seu pontificado deixou sinais muito importantes para a vida da Igreja e do mundo. Agora, depois de 10 dias de oração e reflexão sobre a vida da Igreja e sua missão, os cardeais estão prontos para escolher um novo Papa, disse o cardeal, que em meio às especulações pediu oração. Como será o novo pontífice? Como será o novo pontífice? Quem será e como se chamará? Todos podem ter a sua própria ideia, o próprio pensamento sobre o Papa a ser escolhido, mas o importante é que seja escolhido aquele que Deus quer, que Deus indicar. Por isso, rezamos mais uma vez por toda a Igreja para a eleição de um novo Papa e rezemos também por todos nós para que, ao fim, saibamos também nós acolher aquele que será escolhido. Dom Odilo foi criado cardeal em 2007 durante o pontificado de Bento XVI e bem próximo ao Palácio da República Italiana está a sua igreja titular, onde na porta está o seu brasão cardinalício. O Papa pediu a Bernini, enquanto fazia os trabalhos lá na Praça de São Pedro, que fizesse uma igreja do noviciado.
Ela é única no seu estilo e é, segundo os estudiosos da arte, a joia da coroa, né, das obras de Bernini. E após esta celebração, Dom Odilo Pedro Scherer concedeu a entrevista. Acompanhe. Em uma sala da igreja Santa Andrea de Quirinale, Dom Odilo explicou como têm sido as reflexões e intervenções dos cardeais nas congregações gerais. Os cardeais vão nessa linha, justamente refletindo sobre a igreja, a missão da igreja. Nisso também se fala da missão do futuro Papa, evidentemente, né? Para cada momento da história, o Papa tem um olhar próprio, de acordo com as situações próprias da igreja, da sua missão naquele momento. E aí se espera isso também do próximo Papa. Continuidade e descontinuidades, segundo o brasileiro, ocorrerão. Descontinuidade porque não é mais o mesmo Papa que está diante, é um outro Papa. Agora, continuidade é o cuidado da igreja, o cuidado da missão da igreja, as preocupações em relação à evangelização, à missão, cultivar a própria vida da igreja, como os dons que a igreja tem para viver, cultivar a sua fé, os sacramentos, a mística, a sua herança espiritual, né, dos santos através do tempo, da sua riqueza teológica e assim por diante, dos seus documentos. Ser conciliador e abrir caminhos farão parte da missão do novo pontífice para Dom Odilo. A certeza de que os processos iniciados serão levados avante, isso ninguém tenha dúvida sobre isso, né? Um dos processos é, por exemplo, a continuidade de colocar em prática o Concílio Vaticano II. Sobre quem será o futuro Papa, expressou: os prognósticos sobre a vida da igreja são feitos em base a critérios equivocados. Ela tem um conjunto de realidades humanas que funcionam humanamente, mas na vida da igreja existe o aspecto também justamente da graça de Deus, do Espírito Santo que conduz. O senhor, na homilia, destacou alguns pontos, algumas características que o novo Papa precisa ter. Tem alguma que o senhor acha essencial, indispensável? Se espera do Papa que seja uma figura de grande capacidade de liderança, de grande capacidade espiritual, né? Um homem de profunda fé, e, evidentemente, de um homem que tenha grande senso da caridade, uma grande sensibilidade humana em relação às diversas situações humanas de dor e sofrimento que a humanidade vive. Eu acho que são qualidades importantíssimas, mas, do que tudo, deverá ser um pastor da igreja. E uma última informação. Hoje foi dia de juramento. Em torno ao conclave existe um mundo de colaboradores. São enfermeiros, cozinheiros, floristas, motoristas, confessores, que fizeram hoje um juramento solene diante do Camerlengo. Em caso de desrespeito, a pena pode chegar à excomunhão. Mas um detalhe ainda, a Capela Sistina já está totalmente fechada com proteção da polícia do Vaticano. E sobre a agenda de amanhã, os cardeais terão a última congregação geral no período da manhã. E a partir da tarde já poderão fazer o check-in e ingressar na Casa Santa Marta. De Roma a gente vem para o Brasil porque desde o feriado de 1º de maio, representantes da Renovação Carismática Católica se reuniram para o Encontro Nacional dos Coordenadores Diocesanos. O encerramento desse evento você acompanha na reportagem de Emerson Tersigni e Ederaldo Paulini. 4 dias marcados pelo vigor na oração, coordenadores de várias partes do país reunidos diante do maior exemplo de amor para amar suas realidades. Esse encontro me trouxe assim, a clareza que eu preciso ter unidade, a clareza que eu preciso estar em cada vez mais em comunhão com o Senhor. A gente cuida muito das nossas ovelhas e a proposta do encontro foi para que os coordenadores diocesanos, toda a liderança da Renovação Carismática venham para cá para ser cuidado. E foi esse sentimento real e verdadeiro. Eu me senti muito cuidado, muito amado, uma experiência magnífica, extraordinária. Enquanto a Bíblia ocupava uma das mãos, a outra estava levantada em clamor. São eles os responsáveis em preparar um povo disposto a amar e servir com alegria. Diante desse tempo que o Senhor, me confiou,
eu quero realmente transbordar o Espírito Santo, quero levar o carisma do batismo no Espírito, porque é a união, né? Um único objetivo, levar a santidade, levar o desejo nas pessoas de quererem e desejarem o céu. Este encontro nacional já é considerado um marco na história da RCC. Pela primeira vez, ele tem acontecido aqui, na sede nacional do movimento, em Canas, no interior de São Paulo. Pentecostes antecipado para os carismáticos. Impulso para a evangelização. Nós ficamos muito felizes porque conseguimos alcançar em torno de 70% das dioceses do nosso Brasil e realmente Deus fez muita graça, né? Veio nos alinhar ainda mais enquanto movimento eclesial da Renovação Carismática Católica e nós esperamos agora que esse derramar, esse mover do Espírito alcance cada grupo de oração do nosso Brasil. Ouvir a voz de Deus é preciso, para isso a palavra deve fazer morada no coração. Abraço sincero, fruto da experiência com o autor do amor, sob a proteção de Maria, a mãe de Pentecostes. A nossa missão é levar o batismo no Espírito Santo a todos os lugares do mundo. Nossa Senhora estava presente no cenáculo em Jerusalém. Ela é a madrinha de Pentecostes, ela é a nossa madrinha. Então ela sempre está conosco intercedendo e nós sentimos a sua presença real em nosso meio. O amor de mãe ganhou forma em oração e unidade. O 11º Encontro Nacional das Mães que Oram pelos Filhos reuniu famílias do Brasil e do exterior na Canção Nova nesse fim de semana. No domingo, a primeira pregação do encontro foi conduzida pelo vice-presidente da comunidade Canção Nova, Padre Donizete Heleno. Em sua reflexão, ele destacou a importância de manter a casa interior iluminada, afirmando que Deus é a nossa luz. Ela foi abordada o tema da via iluminativa, baseada em Santa Teresa, onde o Espírito Santo, a luz de Cristo, brilha na vida das mães para ajudá-las nesse caminho de conversão. Vida interior em tempos de combates. É o tema do encontro Mães que Oram pelos Filhos, que tem como objetivo fortalecer a espiritualidade dos participantes. Este ano o evento tem uma grande novidade, é a Cidade das Mães. Deus começou a falar para escolher um lugar para os maridos, um lugar para os filhos. E quem batizou como Cidade das Mães foi Padre Donizete. E o movimento de mães que oram pelos filhos também nos dá a certeza daquilo que o Padre Jonas sempre fez, acolher as diversas expressões de igreja aqui na Canção Nova. As mães são chamadas a cultivar virtudes que as ajudem a crescer espiritualmente. Amabilidade, temperança, autodomínio e principalmente da paciência, que é fundamental, e do perdão. São virtudes que fazem com que a pessoa ela possa ter um ambiente saudável e não um ambiente tóxico dentro de casa. A grande importância é a casa ser lugar de aconchego. Entre tantas histórias e testemunhos emocionantes, Silvia de Carvalho compartilhou sua experiência de superação como integrante do movimento. No passado eu vim no acampamento, eu estava com o diagnóstico de câncer de mama e ali, bem em frente ao palco, Eliane Ribeiro estava cantando e um rapaz desceu lá de cima e pediu para fazer uma oração por mim. E naquele momento, eu acredito em Deus que a minha cura começou ali. Passei pela químio, passei pela rádio, passei pela cirurgia e hoje estou aqui, sem nenhuma célula cancerígena no meu corpo. Cada participante retorna para casa levando uma mensagem de fé e esperança. Tudo de bom, amor, carinho, dedicação. Eu vou levar o amor e a união. Estou levando daqui uma experiência com Deus inexplicável, que eu quero aplicar isso dentro da minha família, com os meus filhos. Em Brasília, o encontro na Casa Civil reuniu representantes do INSS, da Advocacia Geral da União, da Controladoria Geral da União e do Ministério da Previdência para discutir o ressarcimento de aposentados vítimas de fraudes.
Um outro assunto é que nos próximos dias, uma delegação dos Estados Unidos deve chegar a Brasília para uma série de reuniões bilaterais. Vamos então chamar a repórter Aline Campelo, que está ao vivo na capital federal e traz os detalhes para nós. Boa noite, Aline. Boa noite e uma excelente semana, Reinaldo, e a todos. Bem, o plano de ressarcimento excepcional, como é chamado, formulado pelo INSS e pela Advocacia Geral da União, prevê a criação de um canal para que os aposentados, aqueles que foram vítimas de fraudes, possam fazer o pedido de reparação. O projeto ainda será avaliado pela Casa Civil e depois pelo governo federal. A expectativa é que o plano seja oficialmente anunciado até a semana que vem. No total, as entidades teriam cobrado mais de 6 bilhões de reais entre os anos de 2019 e 2024. E outro assunto, o Departamento de Estado norte-americano enviou uma delegação a Brasília, chefiada por David Gamble, que é o responsável pela coordenação de sanções. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da Embaixada dos Estados Unidos nesta segunda-feira. Gamble participará de uma série de reuniões bilaterais sobre organizações criminosas transnacionais, que deve discutir também os programas de sanções dos Estados Unidos voltados para o combate ao terrorismo e ao tráfico de drogas. Também, de acordo com a assessoria de imprensa da Embaixada norte-americana, essa delegação possui 2 assessores sênior e esses membros da delegação devem se reunir com uma série de interlocutores no Brasil até quarta-feira. Nós vamos seguir, então, acompanhando. Volto com você no estúdio. Reinaldo. Boa noite para você. Muito obrigado, Aline. Olha, a Igreja Católica se prepara para um momento histórico, o conclave que elegerá um novo Papa. Em Brasília, nossa equipe conversou com Dom Ricardo Reppers, secretário-geral da CNBB, sobre o sentimento da Igreja no Brasil diante dessa escolha tão significativa. Para entender esse momento histórico que o conclave representa para a Igreja no Brasil e no mundo, eu converso agora com Dom Ricardo Reppers, que é secretário-geral da CNBB. Olá, Dom Ricardo, obrigada pela presença. Fala para a gente qual é o sentimento da Igreja no Brasil agora em relação ao conclave. É um momento de muita unidade, é um momento de muita oração, já após esse momento de luto que toda a Igreja viveu, rezou e colocou as intenções pela alma do Santo Padre, o Papa Francisco, entramos agora numa fase importante. A Igreja convoca os seus filhos e filhas para que se unam em oração e, a partir disso, nós entendemos também que o próximo Papa deverá nos acolher, vai ouvir as expectativas do Brasil. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, ela representa hoje o maior episcopado do mundo. Então, isso pesa bastante nas nossas visitas e sempre fomos muito bem acolhidos. O Brasil sempre foi muito amado por todos os papas, não vai ser diferente agora. E qual é a importância do conclave para a unidade da Igreja Católica em tempos tão desafiadores, social e espiritualmente? A beleza do conclave é que a Igreja continua sempre firme, permanente na rocha de Pedro. Portanto, que seja um momento também de unidade, de comunhão e de fé, para que todos possamos acolher o Pedro que virá assentar-se na sua cátedra. Muito obrigada, Dom Ricardo. A gente segue em oração pelo novo Papa, que ele tenha as bênçãos de Deus para conduzir a Santa Igreja. De Brasília, Gabriela Matos para o Canção Nova Notícias. Olá, boa noite. Um padrão de bloqueio atmosférico atua sobre o Brasil. Isso significa que o fenômeno impede ou atrasa a passagem de sistemas de baixa pressão, como frentes frias. No sudeste, centro-oeste e também no sul do país, por exemplo, o tempo segue firme, como mostra essa área mais clara do mapa. Em alguns locais, há possibilidade de chuva isolada, como áreas do Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais e também no Rio Grande do Sul. Em outras localidades, a previsão é de chuva forte entre o litoral da Bahia e de Sergipe, com destaque para as capitais, Salvador e Aracaju.
No interior, alerta para a umidade relativa do ar, que pode ficar abaixo dos 30% nos horários mais quentes do dia. Já no norte, a chuva volta a ganhar força sobre o Amazonas, Roraima, Pará, Amapá e também no Tocantins. Vamos às temperaturas de amanhã? Mínima então de 17 graus em Porto Alegre, 19 no Rio de Janeiro e máxima de 34 graus em Cuiabá. Desde 2021, a lei federal ampliou de 6 para 50 o número de doenças rastreadas pelo teste do pezinho feito pelo Sistema Único de Saúde. Mas na prática, essa ampliação ainda não chegou a todo o país. Em Minas Gerais, no entanto, os recém-nascidos agora terão acesso ao teste mais completo. As gotinhas de sangue retiradas do calcanhar do bebê nos primeiros dias de vida são capazes de rastrear de forma precoce doenças metabólicas, genéticas e infecciosas, objetivo do teste do pezinho. Em Minas Gerais, o exame realizado pelo Sistema Único de Saúde, a partir de agora, é capaz de rastrear até 60 doenças. Em 2020, só 6 eram detectadas. E é um avanço muito expressivo. Muitas crianças com esse teste vão ter a sua doença detectada e evitar o agravamento de sequelas ou até mesmo ficar sem sequelas. O rastreamento de todos os testes feitos pelo SUS no estado mineiro é de responsabilidade do NUPAD, Núcleo de Ações e Pesquisas em Apoio ao Diagnóstico da Universidade Federal de Minas Gerais. Foi preciso adquirir novos equipamentos para aumentar o número de exames e diagnósticos. Cerca de 150 a 200 crianças devem ser diagnosticadas anualmente no estado com uma das novas doenças incluídas no exame. O diagnóstico precoce garante o acesso ao tratamento logo nos primeiros dias de vida, aumentando as chances de qualidade de vida e a prevenção de sequelas. Ela pode procurar o centro de saúde, que é tudo gratuito. E o mais importante é que ela vai receber o resultado e já ter onde tratar. Porque às vezes você pode fazer esse teste em outros locais que só vão te dar o resultado. O tratamento não vai ser garantido, você vai ter que batalhar por isso. No caso desse teste feito no SUS, organizado pelo governo do estado, é tudo garantido, é tudo gratuito. Além da ampliação do teste, o número de centros de referência para o tratamento dessas doenças raras também serão ampliados nos próximos meses em Minas Gerais. A expansão prevista, já conversada com a EBSER, que faz a gestão dos hospitais universitários federais. Uberlândia, Hospital de Uberlândia, da UFO, Federal da UFO, o FMTM, Federal do Triângulo Mineiro, a nossa expansão em Montes Claros para Unimontes em especial, que é a nossa outra expansão. Temos Viçosa, que se interessou já nessa expansão, e a expectativa com o novo Hospital Regional de Divinópolis, que também será gerido pela EBSER, e o Hospital de Lavras Universitário, que também será gerido pela EBSER, faremos essa expansão após o início das suas atividades. Incentivar o hábito da leitura é o foco em São Paulo esta semana. Na 14ª edição da Semana de Estudo e Leitura, a cidade investe em atividades para aproximar crianças e adolescentes dos livros e do conhecimento. Professores e alunos da Rede Municipal de Ensino de São Paulo reunidos para celebrar a leitura. Eu leio muito em casa, fico lendo para os meus irmãos também. Eu gosto porque eu fico inventando minhas próprias histórias em casa, eu fico escrevendo roteiros, um monte de coisa. Adoro ler, eu tenho diversos livros, já terminei vários e graças tudo a projetos de incentivo da própria escola. A abertura da Semana de Estudo e Leitura aconteceu na região central de São Paulo. O local escolhido foi o histórico Teatro Municipal. Para muitas crianças e adolescentes, esta foi uma oportunidade única de entrar pela primeira vez num local tão importante para a cultura brasileira. O que mais me chamou a atenção foi um espaço cultural tão nobre como esse ser tão acessível. E a gente acaba percebendo que a população em geral não tem muito acesso à cultura. Visitar o nosso Teatro Municipal, que é um prédio histórico, e fazer uma imersão, né, como essa, isso também é uma leitura. É a leitura de um espaço, é a leitura de um local histórico que também, por óbvio, vai ser inesquecível
para essas crianças que têm essa oportunidade hoje. O evento de abertura contou com muita música, apresentações culturais, leitura de poemas e uma apresentação de balé baseada no espetáculo Fantasma da Ópera. A iniciativa é realizada por meio de uma parceria entre secretarias municipais da Prefeitura de São Paulo e instituições do setor. E nós queremos que os nossos estudantes estejam sempre com o desejo de ler, né? Que isso nunca se perca ao longo da vida deles. A programação completa está no site estudoeleitura.com.br. Isabela já participou de outras edições do evento e tem dicas para quem quer começar a ler. E testando vários tipos de livros que você se interesse. Uma hora você vai acabar engatando e criando o hábito da leitura. Como este estímulo à leitura é importante para as crianças e adolescentes. Olha, uma vida inteira de aprendizados e um novo capítulo aos 91 anos. Dona Yolanda foi para a universidade com o apoio da família e o coração cheio de sonhos. Eu nunca pensei que eu ia chegar essa história, como eu estou chegando. Essa é a fala da Dona Yolanda. A mãe de 3 filhos trabalhou de empregada doméstica por muitos anos, mas sempre cultivou um desejo: poder escrever o próprio nome. Aos 85 anos, ingressou no ensino adulto e realizou o primeiro sonho. Eu cheguei e falei para o meu marido, sabe de uma coisa? Eu vou entrar na escola. Graças a Deus, a professora foi me ensinando, pegava na minha mão para me escrever, porque o lápis estava muito pesado na minha mão. Eu demorei, mas eu consegui. Após concluir o ensino médio, Dona Yolanda quis ir além. Hoje, com 91 anos, ela cursa nutrição, depois de ganhar uma bolsa de estudos, e se dedica com afinco para conquistar o diploma universitário. A oportunidade do curso superior veio quando Dona Yolanda se formou no ensino médio. Na ocasião, a Universidade de Guarulhos se comoveu com a história da idosa e lhe ofereceu uma bolsa integral. Dona Yolanda, ela é um presente de Deus, né? Então, ela vem com uma história de vida maravilhosa, né? Que nos cativou desde o primeiro momento. Então, para nós, hoje, é um processo de aprendizagem, então a gente aprende todos os dias com ela. Como atender melhor essa fatia da população que precisa ser bem assistida. Minha maior alegria de ver tudo que eu vi. Já foi coisa que eu nunca tinha visto na minha vida e eu estou vendo agora. Hoje, Dona Yolanda tem limitações na audição e na visão. Mas nem mesmo isso para a estudante. Sua filha Vera a acompanha todos os dias nas aulas presenciais e à distância. Esse momento que ela está com dificuldade visual, com problema auditivo, falei, mãe, eu vou ser seus braços e seus olhos. Não se preocupe, eu estou aqui. Ela me adotou quando eu tinha 0 anos de idade. Quando alguém não me quis, ela me quis. Então, para mim, é uma satisfação fazer isso por ela. Porque eu acho que por mais que eu faça isso, ou faça mais coisas, nada vai pagar o que ela fez por mim. Com 7 netos e 3 bisnetos, Dona Yolanda é inspiração para a família. E eu, como padre, queira ou não, para se formar padre é muitos anos de formação, são quase 9 anos, né? Isso é muito inspirador mesmo. Com todos os sonhos realizados e outros em mente, Dona Yolanda deixa um recado. Querer é poder. Quando a gente quer, a gente alcança, mas tem que correr atrás, como eu corri. E graças a Deus eu estou alcançando muita coisa boa. Daqui para frente vai ser melhor ainda. Eraser. Glue. A Missão Canção Nova em Brasília celebrou 24 anos de evangelização no Distrito Federal. O encontro reuniu milhares de fiéis durante 2 dias de intensa vivência espiritual. O pavilhão de eventos do Parque da Cidade foi o cenário de um fim de semana repleto de fé, alegria e esperança. Cerca de 11 mil pessoas participaram da programação, que contou com shows, pregações e momentos de profunda oração. Tudo bem pensado para que o povo se sentisse acolhido
e especialmente pudesse fazer essa experiência da esperança. A família da Luzia participou do evento pelo 2º ano consecutivo. Para eles, responder ao chamado de Deus por meio dessa vivência fortalece os laços familiares e reanima a caminhada de fé. Nós participamos no ano passado, gostamos demais, foi uma experiência maravilhosa, uma grande bênção na nossa vida e por isso estamos de volta aqui esse ano. O tema deste ano, Alegres na Esperança Veremos o Senhor, faz referência ao Ano Santo convocado pelo Papa Francisco para 2025. A proposta da Canção Nova foi conduzir os fiéis a um tempo de renovação da fé, confiança em Deus e abertura à graça. Uma esperança que nasce do encontro pessoal com Cristo e se fortalece na comunhão e na alegria vivida em comunidade. Então, este tema tem tudo a ver conosco, com a nossa missão, com aquilo que nós buscamos fazer. Preparar um povo na alegria, na disposição para aguardar a vinda gloriosa de Jesus. O ponto alto do encontro foi a Santa Missa, presidida pelo Núncio Apostólico no Brasil, Dom Gian Battista de Quatro. A presença da Anunciatura reforçou a comunhão da Canção Nova com a Igreja. É preciso obedecer a Deus antes que aos homens. Nos bastidores, quase 500 voluntários se empenharam para servir com amor, entrega e disponibilidade. Vida doada que sustenta o carisma da Canção Nova e torna possível cada encontro de evangelização. Nós acreditamos que a semente que foi lançada nesse final de semana, ela vai dar muitos frutos. E aquilo que nós experimentamos nesse final de semana é uma preparação para o nosso jubileu de 25 anos da Missão Canção Nova em Brasília. A celebração contou ainda com a presença de autoridades civis e representantes de pastorais e movimentos eclesiais. A participação reafirma o valor da evangelização como serviço à sociedade e expressão concreta da presença da Igreja na vida pública. Brasília não é só a capital da política, Brasília é a capital da fé para o mundo inteiro. E aí a Canção Nova vem cumprindo muito essa missão. Uma bonita celebração, né? Olha, o Papa Francisco ensina que reinar é servir. E lembra que a grandeza cristã não está no poder, mas na entrega generosa ao próximo. Para o Papa, quem serve com amor, humilde compaixão e exerce a autoridade do coração, a mais autêntica. Em um mundo que valoriza prestígio, Francisco nos convida a olhar para Jesus, o rei que lavou os pés dos discípulos como modelo de liderança e de vida. Vejam só, nós estamos com 5% de nossa meta na campanha do projeto Dai-me Almas nesse início de mês de maio. Doe pelo Pix, com a chave pix.doação@cançãonova.com e obrigado por sua fidelidade. Em clima de emoção e reverência, o Santuário Cristo Redentor do Rio de Janeiro homenageou o Papa Francisco neste domingo, encerrando o Novendiale, período de 9 dias de oração após a morte de um pontífice. Duas frases emblemáticas do Papa Francisco foram projetadas sobre o Cristo Redentor. Todos, 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 pronunciada durante a Jornada Mundial da Juventude em Lisboa em 2023, reafirmando a mensagem de acolhimento na Igreja e paz é possível, trecho do discurso Urbi et Orbi, proclamado nesta Páscoa, que reforça o apelo incansável pela paz no mundo. A homenagem da Arquidiocese Carioca relembrou a profunda ligação do Papa com o Brasil, em especial com o Rio de Janeiro, primeira viagem internacional do Pontífice para a Jornada Mundial da Juventude de 2013. Na ocasião, quase 4 milhões de pessoas estiveram em Copacabana, em uma das maiores concentrações da história da cidade. Com o fim do novenário, os olhos do mundo se voltam para o Vaticano. A partir do dia 7 de maio, cardeais de todo o mundo se reúnem na Capela Sistina para o conclave que escolherá o novo Papa. O Brasil estará representado por 7 cardeais eleitores, entre eles, Dona Nita Tempesta, do Rio de Janeiro. Mais uma vez, o Cristo Redentor se torna um farol de fé e solidariedade, e lembra ao mundo que a mensagem de Francisco, de paz, inclusão e amor,
segue viva e ilumina corações. E do alto do Corcovado, uma prece silenciosa se ergue aos céus. Que o Espírito Santo conduza a igreja neste novo tempo. Uma justa homenagem, hein? Assista a seguir a transmissão da Santa Missa direto de São Paulo. Logo depois tem Buscai as Coisas do Alto. E às 10, há um programa no coração da igreja. A gente se vê novamente amanhã. Boa noite. Paz para você.